Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom, Deus é fiel. Aleluia! Para mim é uma honra poder estar aqui essa manhã, né? Compartilhando com todos vocês, né, de algo tremendo, né, que é a palavra de Deus. Essa palavra que tem sustentado as nossas vidas, essa palavra que tem verdadeiramente nos mantido de pé. Né? É uma honra poder compartilhar parte dessa palavra, uma porção, por assim dizer, dessa palavra com você, principalmente a respeito de cura, né? Um assunto que está em toda a palavra. De fato, um preço já foi pago por nós, para que nós possamos viver uma vida em saúde, para que nós possamos viver de fato em saúde divina. Né? Deus pagou um preço por nós, Jesus pagou um preço por nós, e nós precisamos nos manter conscientes. Deixa eu só ajeitar aqui. Só um instante. Isso, não pode girar quando tiver bem. Deu certo. Aleluia. Acertou? Aleluia. Desculpe aí o mau jeito, né? Mas vamos dar sequência aqui, né? Eu havia colocado o celular na horizontal, mas na posição contrária. Agora deu certo. Então, como eu vinha dizendo, cura já é algo que Deus providenciou para nós. Nós podemos viver nessa vida, eu digo que não ficando doente e sendo curado, mas viver verdadeiramente em saúde divina, né? É algo que Deus já providenciou, é algo que Deus já fez para nós, e nós precisamos nos posicionar em fé para podermos desfrutar de cura na nossa vida, desfrutarmos de saúde divina. Eu digo que, de fato, se nós estivermos bem posicionados, nós não precisamos sequer ficar doentes. Né? Quando o primeiro sintoma surgir ali, a gente sabe que uma doença ela é o resultado de uma série de sintomas. Então, quando o primeiro sintoma surgir, nós podemos nos posicionar em fé e rejeitar já o primeiro sintoma, né, e desfrutar de uma vida de saúde divina, de uma vida saudável, perfeitamente saudável. Mas ainda que uma enfermidade, que a gente tenha que lidar com uma enfermidade, não devemos ficar atemorizados por isso, não devemos ficar preocupados com isso. Cristo continua sendo aquele que cura. Ele, o que foi feito por Jesus lá na cruz, resolveu essa questão de uma vez por todas. Então nós podemos desfrutar de saúde divina, e nós podemos desfrutar da cura se tivermos uma enfermidade, se formos acometidos de uma enfermidade. No entanto, né, nós sabemos que durante a nossa vida, né, se nós formos acometidos de alguma enfermidade, se você teve que lidar com algum problema de enfermidade, a gente sabe que a palavra de Deus nos garante, né, que Jesus tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e nós podemos, de fato, ficar curados. Não é? E quem vai providenciar essa cura, né, na verdade, de fato, quem providenciou essa cura foi o próprio Deus. Então, eu quero falar um pouco sobre como manter a cura, né? Uma vez que alguém foi acometido de uma enfermidade e recebeu pela fé, né, conseguiu obter a sua cura, agora existe um posicionamento em nós que vai fazer a manutenção desse estado de cura, né, na nossa vida. Nós sabemos que cura é algo que nos é dado por Deus, mas uma bênção, mesmo sendo uma bênção dada por Deus,
ela vai requerer de nós manutenção, né? Nós vamos precisar manter essa bênção. E aí, isso já não é a responsabilidade de Deus, é uma responsabilidade nossa, né? Manter a cura. Não é? Existem pessoas que vão receber a cura, né? Existem diversos meios pelos quais nós podemos receber a cura, né? Por imposição de mãos, crendo na palavra, né? Pelo fato de nós lermos a palavra, nos apropriarmos dela e recebermos a cura por estarmos crendo na palavra. Existe também uma maneira de sermos curados, que é através da unção com óleo, né? A palavra de Deus diz: se está alguém doente, chama o presbítero, chama o pastor da igreja, ele vai orar, vai ungir com óleo, vai orar a oração da fé e o enfermo vai ser curado. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia também fala sobre o fato de alguém ser curado pelo o dom de curar em manifestação, né? Aquela cura que ocorre instantaneamente, né? Existem várias maneiras, por assim dizer, de nós alcançarmos a cura, mas em todas elas, é uma ação de Deus, uma ação do próprio Deus, Deus agindo de uma maneira sobrenatural e alcançando a nossa vida de forma natural, alcançando o nosso corpo físico, né, por meio do sobrenatural, Deus agindo no mundo do Espírito, no reino do Espírito, Deus agindo por meio da sua palavra, ele vai nos alcançar no campo de vida, na esfera natural, e trazendo em manifestação no nosso corpo a cura. Né? Então, cura para Deus, a gente deve entender isso, né? Que cura para Deus já é algo resolvido, né? Não é algo que Deus pensa em fazer por nós, é algo que de fato Ele já fez por nós. Quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, eu torno a dizer, Ele estava levando sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, como a Bíblia diz em Isaías 53, lá no versículo 4 e versículo 5, de Isaías 53, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Eu sei que você conhece essa passagem, você sabe o que está escrito lá em Isaías 53, mas é bom abrirmos as nossas Bíblias e ler a Bíblia, ler a palavra, isso é muito bom. Amém? Isaías 53, no versículo 4, a Bíblia diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele levou sobre si. Desculpa. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você repara que, no passado, o profeta estava olhando para um tempo na frente dele, mas ele estava tratando as coisas como se elas já houvessem ocorrido, como se já houvesse tudo acontecido. Amém? Então, ele estava fazendo uma afirmação de que certamente, ou seja, sem sombra de dúvidas, Jesus tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, ele levou sobre si. Aleluia! Quando Jesus estava lá naquela cruz, pendurado, pagando um preço por minha vida e por sua vida, ele estava manifestando a vontade de Deus e ele estava resolvendo a questão da enfermidade no corpo de um cristão, no corpo de um filho de Deus. Amém? Uma outra passagem que fala sobre isso é em 1 Pedro, no capítulo 2. Se puder abrir lá, 1 Pedro, capítulo 2. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 2, lá no versículo 24. No verso 24, a Bíblia diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Aleluia! Aleluia! Ele carregou sobre si, naquele madeiro, os nossos pecados, para que nós vivêssemos não mais para o pecado, mas para a justiça. E juntamente com os nossos pecados, ele carregou as nossas doenças, ele carregou as nossas enfermidades, carregou as nossas chagas.
e pelas chagas de Jesus, pelas pisaduras de Jesus, por tudo aquilo que ele sofreu naquela cruz, nós fomos sarados. Então, cura para Deus é algo resolvido, é um assunto resolvido, não é? Agora, nós devemos, existe uma parte que cumpre a nós, como eu vinha dizendo, né? Deus, a cura é algo que nós recebemos de Deus, é uma ação sobrenatural, uma ação espiritual que Deus promove e se manifesta no nosso corpo. Agora, nós somos responsáveis por manter isso, fazer a manutenção. E dentro desse contexto de fazer a manutenção disso, de manter a nossa cura, né, nós vamos perceber que existem pessoas que, uma vez são curadas, alguém pode sim perder a cura, né, por alguma razão, mas existe um posicionamento que nós devemos tomar, que vai nos manter curados. Né? Eu gosto do que a Bíblia diz lá em Provérbios, no capítulo 4, versículo 20. Eu vou abrir aqui rapidamente, Provérbios 4, versículo 20. A Bíblia diz a respeito da palavra de Deus, no versículo 20, filho meu, atenta para as minhas palavras, não os deixes apartar dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para os que o acham, vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. A Bíblia está dizendo que a palavra de Deus ela é vida para quem acha a palavra e ela é saúde para o corpo de quem acha a palavra. Mas no começo ele diz, atenta para as minhas palavras, dá atenção para as minhas palavras, dedique atenção para as minhas palavras. Uma das maneiras de nós mantermos a nossa cura é estarmos sempre atentos ao que a palavra de Deus diz a respeito de qualquer coisa na nossa vida, mas principalmente a respeito da cura. Se a nossa intenção é nos manter curados, nós precisamos estar atentos. A Bíblia diz para nós inclinar os nossos ouvidos, não deixar apartar dos nossos olhos a palavra de Deus, guardar a palavra no mais íntimo do nosso coração. Nós precisamos ter o hábito de atentar sempre à palavra, de estar sempre conectado com essa palavra, de estar sempre conectado com a palavra que trouxe para nós cura. Amém? Essa é a maneira que nós devemos nos comportar uma vez que nós somos curados, uma vez que pela palavra nós recebemos a cura, nós devemos nos manter ligados a essa palavra, conectados com essa palavra, confessando a palavra, meditando na palavra, lendo a palavra, principalmente a respeito daquilo que nós estamos, da área de nossas vidas que nós estamos trabalhando. No caso, nós estamos falando sobre manter a nossa cura. Amém? Então nós devemos nos conectar, né? Cura, entendendo que cura é um assunto já resolvido por Deus. Deus já fez o que deveria ser feito para que nós tivéssemos acesso à cura. E agora nós precisamos nos manter curados. Nos manter curados. Amém? Aleluia! Um outro aspecto interessante é que nós recebemos a cura pela fé. Amém? Nós recebemos a cura pela fé. E as mesmas práticas que nós usamos para alcançar a cura, elas são elas que vão nos manter curados, são elas que vão manter a gente nessa condição. Amém? Então, uma vez que nós recebemos a cura pela fé e nós sabemos que na vida com Deus é preciso agir em fé, andar em fé, estar disposto a viver uma vida literalmente por fé. Não é? A Bíblia diz que em Hebreus, no capítulo 11 de Hebreus, né? Se você puder abrir sua Bíblia lá, eu vou abrir aqui agora no celular para ficar mais rápido. Então, Hebreus, no capítulo 11, a Bíblia diz no versículo 6 que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Se existe uma maneira de nós agradarmos a Deus e de nós alcançarmos de Deus aquilo que Ele já tem prometido para nós em Sua palavra, meu irmão, essa maneira é pela fé, é agindo pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam, ou dos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos crer que Ele existe, nós precisamos crer que além dele existir, Ele ainda se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, a fé é uma maneira, é a única maneira de viver a vida, uma vida de forma que nós vamos agradar a Deus em tudo. E é pela fé que nós alcançamos de Deus todas as suas promessas.
né? A fé precisa estar envolvida, porque sem fé é impossível. Amém? Então, foi por meio da fé que alguém que foi curado, né? Se você já teve algum problema de enfermidade e precisou colocar em prática essas coisas, você sabe que você foi curado pela fé, né? O crer na palavra, se manter firme na palavra, foi o que te fez receber de Deus a cura, né? A cura divina. Então, fomos curados pela fé, né? A Bíblia diz que a Bíblia nos mostra como a fé atua, né? Como nós colocamos a fé em funcionamento. Marcos 11, no versículo 22 e 23, no versículo 22 Jesus diz: tenham fé em Deus, ou como os mais estudiosos dizem, né? Tenham a fé do tipo de Deus, ou a mesma fé que Deus. E aí no versículo 23 Jesus diz... Primeiro Jesus diz no versículo 22, tenham fé em Deus, e logo depois, em seguida, ele vai continuar dizendo, ele diz, se alguém disser a este monte, em verdade eu vos digo, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar daquilo que diz, né? Não duvidar em seu coração naquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Amém? Então a Bíblia diz que é confessando com a boca e crendo com o coração que fé é colocada em ação, que fé começa a atuar a nosso favor, não é? Precisamos crer naquilo que a palavra diz, precisamos nos alimentar da palavra, crer no que a palavra diz e confessarmos com a nossa boca, crendo com o nosso coração. A Bíblia não está falando de sentimentos aqui, a Bíblia não está falando de crer com a mente. É bem provável que enquanto você estiver fazendo esse trabalho de crer com o coração e confessar com a boca, a sua mente esteja dizendo ao contrário, o seu corpo físico, por causa da enfermidade, esteja dizendo ao contrário. Mas a Bíblia diz que nós não devemos crer, nós não devemos duvidar no coração, sabe? E a confissão da palavra, crendo com o coração, o ato de confessar a palavra vai produzir um resultado. Nós vamos obter aquilo que a palavra está dizendo que nós temos direito, que nós temos como direito, e aquilo que nós estamos confessando. Se alguém confessa pela fé, crendo com o coração e confessando com a boca a respeito de cura, essa pessoa vai obter cura. Eu gosto do que Charles Capps diz em um de seus livretos. Ele diz que essas palavras que saem da nossa boca, a palavra de Deus saindo da nossa boca, com o ingrediente da fé, carregada com o ingrediente da fé, ela vai dar uma ordem ao nosso corpo, porque, como o pastor Bud sempre dizia, o nosso corpo, o corpo humano, ele tem uma capacidade de se curar. E sabe, essa capacidade curadora que há no corpo é algo que foi desenvolvido por Deus. E quando a palavra de Deus chega para nós mesmos, e principalmente falada pela nossa boca, essa palavra, ela ordena ao nosso corpo que comece a funcionar de maneira que promova a cura, de maneira que promova o bom funcionamento, um funcionamento ordenado de todos os nossos órgãos, de maneira que isso vai produzir um resultado que nós esperamos, que é a cura no nosso corpo. Amém? Aleluia! 2 Coríntios capítulo 4, a Bíblia fala sobre o espírito da fé, né? Que diz, criei, por isso falei. Nós também cremos e por isso também falamos. Então, se nós cremos, nós devemos falar a respeito do que nós cremos. Nós devemos verbalizar aquilo que cremos. Ver tudo que a palavra tem a dizer a esse respeito e confessar isso, fazer disso a nossa confissão. Amém? Então, foram os princípios que nos trouxeram até aqui. Foi o princípio que trouxe, fé foi o princípio que trouxe a cura para a nossa vida, e fé vai ser o princípio que vai nos manter curados. Amém? Então nós devemos permanecer firmes na fé. Aleluia! E uma característica da fé é que a fé, ela vence essa passividade, né? A fé, ela vai para cima mesmo, por assim dizer. A fé, ela vence a falta de perseverança, né? Eu acho um grande exemplo, né, aquele texto que nós conhecemos, que fala a respeito daquela mulher que sofria com um fluxo de sangue. Né? Ela ouviu falar, né, sobre Jesus Cristo, a fama de Jesus, e eu tenho certeza que a fama que ela ouviu de Jesus foi que Jesus estava curando pessoas por onde quer que ele passava. E aquilo gerou fé nela. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ela ouvia a respeito de Jesus, a respeito da cura, a respeito dos milagres que Jesus estava operando. E isso produziu fé nessa mulher.
E ela teve mas veja que ela não ficou simplesmente confessando a palavra. Ela dizia: se eu tão somente tocar em suas vestes, serei curado. Se eu tão somente tocar em suas vestes, serei curado. Era algo que ela falava, mas é bem provável que o seu corpo físico estivesse falando outra coisa, que a sua mente estivesse falando uma outra coisa diferente, mas a confissão dela era: se tão somente tocar as suas vestes, eu serei curada. Ela não ficou só nisso, ela estava crendo que se tocasse nas vestes de Jesus ela seria curada. Então agora ela precisava ter uma ação que correspondesse a isso. Tiago, no capítulo 2, versículo 17, a Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. Então a fé ela tem uma ação que corresponda. Ela dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, e ela não ficou só nisso, ela foi até onde Jesus estava. E ela poderia ter chegado lá e ter olhado para aquela multidão e ter pensado: não vai ser possível que eu chegue próximo de Jesus, tem muita gente comprimindo. Eu acredito que ela deveria estar com o seu corpo bastante debilitado por causa do tempo que ela estava sofrendo com aquele mal. Mas isso não foi o suficiente para detê-la, porque ela estava determinada pela fé, porque estava agindo em fé, ela estava tendo uma ação correspondente a essa fé. E ela se aproximou de Jesus e tocou as suas vestes. Nós sabemos o resultado, nós sabemos que essa mulher foi curada instantaneamente, né? A cura operou instantaneamente. Jesus percebeu que havia saído o poder dele, virtude dele, e alcançou essa mulher, alcançou a vida dessa mulher. Então, a fé, ela vence a passividade para qualquer área de nossas vidas. A nossa fé ela deve ser suficiente para nos impulsionar para cima daquilo que nós estamos buscando. Amém? Nós devemos estar firmes, confessando a palavra, crendo na palavra, mas nós devemos também ter uma ação que corresponda. Né? Como eu disse lá no princípio, tomando o remédio de Deus, por exemplo, né? Para fazer a manutenção desse novo estado, desse estado de cura, nós devemos ter uma ação que corresponda a isso. Um outro aspecto de ter uma ação correspondente é viver uma vida equilibrada. Não é? Existem doenças que chegam até as nossas vidas por causa de um desequilíbrio da nossa parte. Não cuidar da nossa alimentação, não cuidar de fazermos exercícios. Então, para nos mantermos curados, nós vamos ter que agir em fé, e agindo em fé, nós vamos ter disposição para fazer o que é necessário ser feito para nos manter curados. Amém? Se for o caso de tomar alguma medicação, nós vamos ser fiéis nisso, até que a gente fique livre totalmente. A gente vai obedecer às orientações do médico, a gente vai tomar cuidado com a nossa alimentação, precisamos manter uma rotina de exercícios para nos mantermos sempre com saúde. Isso tudo envolve fé. Se nós cremos na cura, nós devemos viver uma vida equilibrada também, porque isso faz parte, amém, desse processo. E uma outra coisa é manter o nosso reservatório espiritual cheio da palavra de Deus. Né? Nós devemos nos manter cheios dessa palavra, porque nos manter cheios dessa palavra é que vai fazer com que a nossa fé esteja sempre atuante, esteja sempre em ação a nosso favor. Amém? A palavra de Deus diz lá em Colossenses, eu vou abrir aqui no celular mais rápido. Colossenses, capítulo 3, versículo 16. A Bíblia diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Olha, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A Bíblia não está dizendo que a gente deve ter só um pouco da palavra habitando. É verdade que a gente deve andar no nível de fé que a gente alcançou por aquilo que a gente já conhece. Amém? Um pouco de luz num lugar escuro é suficiente para iluminar aquele lugar. Agora, nós precisamos entender que precisamos nos encher da palavra, nos encharcar da palavra. Precisamos manter uma dieta, por assim dizer, de ler a Bíblia, meditar no que a Bíblia diz, confessar o que a palavra diz, nos manter cheios. A Bíblia diz, olha, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habitar ricamente, essa palavra ricamente nos arremete ao que pode ser comparado com abundantemente. Né? A palavra deve habitar abundantemente em nós. Nós devemos ter a palavra em nós para todas as áreas de nossa vida, principalmente para a cura. Nós devemos ver tudo aquilo que a Bíblia diz a respeito da cura, a respeito de como Deus
vê a cura, como a palavra fala da cura, nós devemos nos alimentar disso, nos manter cheios disso. Amém? A Bíblia diz que a palavra deve habitar ricamente em vós. Instruí-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. Ou seja, nós devemos instruir uns aos outros pela palavra, nós devemos louvar a Deus com salmos, com hinos e cânticos, mas a palavra de Deus ela deve estar ricamente habitando em nossas vidas. Eu costumo dizer que nós precisamos considerar essa palavra ao ponto de não nos permitirmos ficar um dia sequer longe dessa palavra, um dia sequer sem meditar nessa palavra, um dia sequer, um momento sequer sem ler essa palavra e sem nos enchermos dela, porque são essas coisas que vão fazer a palavra saltar de nós. Jesus, certa feita, disse que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Aleluia! Se o teu coração estiver cheio da palavra, meu irmão, se os nossos corações estiverem cheios da palavra, num momento de necessidade, num momento de pressão, no momento que o primeiro sintoma surgir, nós vamos ter uma palavra que vai transformar as situações, uma palavra que vai mudar o quadro, uma palavra que vai fazer com que o primeiro sintoma suma e nós não vamos precisar nem sequer experimentar de uma enfermidade. Sabe, nós estamos vivendo um tempo em que pessoas têm sido assoladas por males de todos os tipos, né? E principalmente por essa enfermidade que tem assolado hoje o mundo, né? Mas sabe de uma coisa? Deus é bom e Ele continua sendo o mesmo, Ele não mudou, Ele já pagou um preço por nós. Nós precisamos nos animar nesse tempo, estar animados. E sabe a maneira de nós nos animarmos? Nós estarmos agarrados com essa palavra, meu irmão. Ela é a verdade. Fique com o que a Bíblia diz, a despeito de qualquer coisa, a despeito de qualquer opinião. Eu sei que os médicos, eles estão para nos ajudar. Eles, na verdade, eles estão colaborando com Deus, eles são cooperadores com Deus nessa missão de promover cura, de promover saúde. Mas sabe, mesmo a despeito de um relatório médico, de um diagnóstico médico, ele não está mentindo, ele está falando o que ele está vendo naturalmente. Mas eu e você, nós podemos permanecer firmes naquilo que a Bíblia diz, naquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que nós somos curados. A palavra de Deus diz que Jesus tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, ele as carregou sobre si. Faça disso uma confissão diária, faça disso aquilo que vai ficar permeando os seus pensamentos, aquilo que vai ficar permeando a sua alma, a sua vida. A Bíblia diz que essa palavra é poderosa para salvar as nossas almas. E essa palavra ela tem limpado o nosso corpo, ela tem limpado a nossa mente, ela tem limpado a nossa vida e ela tem nos mantido de pé todos os dias. E acredite, essa palavra vai continuar te mantendo de pé todos os dias da sua vida. Creia nessa palavra, confesse essa palavra, se encha dessa palavra e seja ricamente abençoado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu gostaria de terminar por aqui. Eu sei que você já tem ouvido muita coisa nesses dias a respeito de cura, mas sabe de uma coisa? Quanto mais você ouve, mais fé é gerada no teu coração, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra da pregação. Você está ouvindo uma boa palavra, ouvindo boas coisas, ouvindo a coisa certa, e isso vai promover um resultado bom para a sua vida. No mais, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Graça e paz seja multiplicado na sua vida e seja abençoado, ricamente abençoado na prática dessa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém.